O que é e quais as funções da trading e por que ela existe? Nesse vídeo você vai acompanhar mais ou menos o que é uma trading e por que ela ainda funciona e tem uma boa funcionalidade. Acompanhe. Se você quer aprender realmente comércio exterior fazendo um curso legal pra caramba, via EAD, que é melhor ainda, sem sair da sua casa, nós estamos oferecendo dois cursos, um módulo 1 e módulo 2, para você entender, ter uma base bacana e ainda por cima conseguir trabalhar na área. Olha que legal. Segue, o link está aqui na descrição e o melhor de tudo, são cursos que dão diplomas. E a grande ideia, simplesmente, é fazer a pessoa ter uma base ou se atualizar em relação à importação, exportação e conseguir trabalhar com isso. Vocês vão ver, é uma área espetacular. Link tá aqui na descrição, é lá no site do Logística Avançada, tá bom? É uma parceria Logística Avançada e o Comex Fácil, ok? Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo rapidinho, dessa vez, primeiro de tudo, agradecendo ao teu voto e ao teu voto de confiança, a tua inscrição no canal, que é muito importante pra gente. Com isso, a gente sabe que o conteúdo está sendo interessante e a gente consegue trazer mais vídeos e mais movimentações para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o comércio exterior e terem mais base. Obrigado de coração. Pessoal, dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito legal em comércio exterior, que pouca gente ainda conhece, e as pessoas que estão entrando agora principalmente, as tradings. E qual a importância, a grande importância das tradings no mercado brasileiro e mundial? E por que elas ainda existem ou por que elas são tão comentadas hoje em dia? Na verdade, dando e falando rapidamente, uma trading nada mais é do que uma empresa importadora ou exportadora que ela presta serviços para outras empresas. E as tradings começaram há muitos e muitos e muitos anos. O que elas faziam antigamente? Elas iam no produtor, falavam: olha, você quer vender a sua mercadoria? Quero. Você quer ter preocupação em importar, colocar no mercado, etc? Não, não quero. Então deixa que eu faço isso. Nascia aí uma trading de exportação. E a mesma coisa para importação. Então, que nada mais do que é, a trading, ela simplesmente ela ocupa a sua funcionalidade como uma prestadora de serviços que vai fazer a importação ou a exportação para o importador ou exportador, obviamente. Ou seja, ela nada mais é do que um prestador de serviço. E por que eu deixei para falar da trading apenas agora? Porque o primeiro passo a passo é, se você quiser importar ou exportar ou entender o mercado de comércio exterior e ver qual que é o passo, qual que é a evolução disso. Depois falamos sobre a trading. Então nada mais é do que uma empresa prestadora de serviços que vai, obviamente, custar e ter o teu custo para fazer uma importação ou uma exportação. E aí é que tá. A trading, ela simplesmente tem dois tipos de importações. Falando sobre importações. A importação por encomenda e a importação por conta e ordem. O que é isso, Thiago? Bom, simples. Importação por encomenda é quando a trading traz uma carga, independentemente de qual, ela importa uma carga para si próprio e faz a revenda, ou seja, ela é responsável pelo processo inteiro, pela contratação do frete, pelo desembaraço, por tudo. E ela é a responsável pela carga. E a importação por conta e ordem, a trade ela é responsável pela parte do desembaraço, às vezes alguma coisa relacionada a frete internacional, mas o processo interno. E ela vai repassar essa carga para um determinado cliente.
O que acontece? Muitas empresas aqui no Brasil utilizam a forma encomenda ainda junto de uma trading. Ou seja, a trading vai trazer a carga para ela e revender para uma empresa relacionada. Isso tudo em documentação, na invoice, no packing list, no BL, no AWB, enfim, o que for. Aí a trading vai estar sempre relacionada como a importadora ou quem está trazendo a carga para si. No caso da conta e ordem, a trading ela é responsável apenas pela parte operacional. Ou seja, ela vai trazer a carga para um determinado cliente, mas operacionalmente ela é o responsável por aquilo. Tiago, isso parece um pouco confuso, pois não é. Antigamente, pessoal, o que acontecia? As empresas aqui no Brasil elas tinham um certo receio de não ter o radar. E eu vou colocar aqui em cima a nossa primeira aula que é sobre o radar, inclusive. Ela não queria ter o radar. Então ela direcionava a trading fazer toda venda, toda compra, o que fosse para importar ou exportar a carga. E direcionava tudo isso à trading. A trading era responsável pela carga e depois refazia a venda. Hoje em dia, todas as empresas que fazem importação ou exportação, independentemente de trading ou não, uma empresa comum, ela precisa ter um radar se ela for fazer uma importação ou não. Lembre-se disso. Pois bem, e onde a trading ganha? Até o ano de 2012, muitas tradings existiam no Brasil por conta de uma situação muito complicada que existia aqui. A briga fiscal, a guerra fiscal. E o que era a guerra fiscal? Guerra fiscal, depois eu vou dar uma aula mais pra frente sobre o que era. A guerra fiscal era simplesmente o seguinte. Vou colocar aqui em cima também sobre numerário. Guerra fiscal nada mais é do que, por exemplo, no estado de São Paulo, a alíquota de ICMS 18% na entrada. No estado de Santa Catarina, a alíquota de ICMS 12%. Porém, você tem um retorno de 4%, ou seja, você paga 8%. Pois bem, as trades se fixavam em estados como Santa Catarina e Espírito Santo e todo o lucro dela, além de operacionalmente, era relacionado ao ICMS da carga. Ou seja, ela trouxe por Santa Catarina e ela fez a venda para São Paulo, ela recolhe apenas o de Santa Catarina. E isso os estados brigavam. Hoje em dia não existe mais isso. Tá tudo no mesmo conforme. Ou seja, por mais que a trading exista em Santa Catarina, ela traz por lá e quando ela faz a revenda para São Paulo, é cobrada a diferença. A não ser que a empresa de São Paulo coloque uma filial em Santa Catarina e faça a distribuição por lá. Um exemplo. Então a trade ela funciona da seguinte forma, ela operacionalmente trabalha em questão de conta e ordem, ou ela faz um todo para si em questão de encomenda e faz a venda. E aí que ela ganha, nessa diferença do valor, ou seja, que ela importe por 10 mil dólares, mas que ela revenda por 12, ela vai ganhar 2. Essa é a grande jogada da trade. E existe um outro grande fator, que depois nós vamos falar mais pra frente também, a trading e muitas tradings são responsáveis por vendas e compras de commodities. Sim, venda e compra de commodity. Por quê? Lembra que eu falei sobre o pequeno produtor lá antigamente que queriam importar ou exportar e queriam exportar os seus commodities? Soja, milho, trigo, algodão, carne, frango, o que fosse. Ele não estava preocupado com isso. Então ele jogava na mão da trading, se filiava à trading e falava, faça a venda para mim. A trading procurava, fazia toda a venda e seguia em frente. Ou seja, ela comprava do fornecedor e revendia internacionalmente. Isso é muito comum e não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Ou seja, se você quer comprar um commodity,
ou você quer revender um commodity, você vai atrás de uma trade, você não vai atrás de fornecedor. É muito normal, por exemplo, países como Índia, China, outros Estados Unidos, na Europa em si, é muito comum você achar tradings que são focadas em determinadas áreas. Então, no trigo, no milho branco, no açúcar, tradings grandes que são focadas a isso. Tiram de pequenos produtores, fazem o seu lote e revendem para outros lugares no mundo. Então, é mais ou menos para vocês terem uma ideia. A trading ela é muito importante para desenvolver o mercado externo para commodities. E ela também ajuda a empresas aqui que não querem ter a responsabilidade, digamos assim, de operacionalmente colocar alguém para cuidar. Entendeu? Então essa é a função da trading. Lembre-se, encomenda, quando ela é responsável por toda a carga e faz a venda, ou seja, ela pode, e ela vai utilizar dinheiro interno dela, ela vai utilizar tudo aquilo para depois repassar a venda. E aí, antes disso, ela vai mandar numerário pro cliente e ela vai reutilizar o dinheiro dele. Mas o dinheiro é da trading. Ou por conta e ordem, quando ela simplesmente operacionaliza tudo aquilo, mas quem é responsável pela carga final é o cliente. Então essa é a grande diferença. E sempre lembrando que até 2012, quando existia a guerra fiscal, as tradings ganhavam com o ICMS. Hoje em dia elas precisam mandar a carga, obviamente continuam funcionando, mas a carga ela precisa passar a uma empresa do mesmo estado para continuar com aquele imposto, ou digamos assim, com aquela vantagem no imposto. Sendo que essa empresa é uma filial e ela vai fazer a distribuição para o resto do Brasil. Entenderam? Mais uma aula rapidinha. Novamente, vou pedir o like de vocês, que é muito importante, mas antes disso, deixa os meus contatos aqui embaixo. Por favor, pessoal, curtam, compartilhem, comentem, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Ah, e sem esquecer, 2 vídeos aí para vocês acompanharem, verificarem e também curtirem, porque o mais importante para a gente é passar conteúdo legal para vocês, tá legal? Muito obrigado e tenham uma boa aula.